Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, mais uma vez está no ar o programa PubliRio Online. Ele vai ao ar pela TV Max, canal 25 e 525 em HD, e depois ele faz a convergência para as mídias digitais, ele vai para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram. E também vira podcast no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Hoje eu estou trazendo uma personalidade aqui do Estado, um deputado estadual de primeiro mandato, deputado Gustavo Schmidt. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Silvio. É um prazer estar aqui no PubliRio Online. É um prazer estar ao seu lado aqui. Vamos debater um pouquinho da política fluminense e passar um pouquinho para vocês, telespectadores, do que a gente faz na LERJ, como está o nosso mandato e tudo que a gente vem fazendo aí em prol do Estado na retomada da economia. Ô, deputado, me falaram que o senhor é flamenguista, deputado. Sou flamenguista. Aí o bicho pega. Só dá Flamengo, né? Você é flamenguista. Tá covardia agora. Deputado, o senhor foi presidente de duas comissões importantes na LERJ. O senhor foi presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da LERJ e também hoje o senhor é presidente da Comissão de Defesa e do Meio Ambiente. Deputado, como é que está hoje o saneamento ambiental no estado do Rio de Janeiro? Silvio, hoje os 2 primeiros anos do nosso mandato, a gente passou por como presidente da Comissão de Saneamento, tivemos uma luta muito grande, né, defendendo a SEDAI pública, estatal, indivisível. Infelizmente a gente perdeu essa batalha, mas a gente fez um trabalho muito profissional, muito atento às demandas. Tivemos mais de 10 audiências públicas só no primeiro ano, projetos de leis importantíssimos, voltados principalmente para o saneamento, principalmente a fiscalização e a defesa da SEDAI e de todas as outras concessões que nós temos no Estado. Participamos como relator da CPI da Prolagos, fizemos o nosso papel e hoje a gente assume a defesa do meio ambiente, uma comissão muito maior, muito mais importante, né, e que abrange outros fatores ligados ao meio ambiente, não só o saneamento. E muito nos orgulha o trabalho que a gente vem fazendo de reestruturação da comissão, de abertura, como fizemos na Comissão de Saneamento Ambiental, dos canais de denúncia, de trazer para perto a população, que de Parece fato... que teve um probleminha, né, com relação à SEDAI no passado, com a poluição da água, né, nesse ínter aí. Como é que foi resolvido aquilo, deputado? A SEDAI passou nos últimos 2 anos por alguns problemas, principalmente de geosmina, né, problemas Exatamente. também das bombas no Lameirão, e foi claramente notório uma desestruturação da empresa, né, quando o Hélio Cabral, que era o presidente à época, foi colocado pelo ex-governador Wilson Witzel para desmantelar e para fragilizar, exatamente para a gente chegar no ponto que a gente tem hoje, que são as novas concessões em cima da venda dos 3 não, né? De fato 2 foram colocados em leilão, 3 lotes, 3 blocos, né? E hoje nós temos 2 blocos comprados pela Iguá e pela Egeia, que vão fazer a nova gestão de quase 12 milhões de habitantes do nosso estado. Deputado, eu estou falando com o deputado Gustavo Schmidt aqui. Deputado, a gente sabe que a SEDAI foi privatizada e trouxe muito dinheiro para o estado. Mas com relação a esse dinheiro todo que está chegando, será que a população que não tem saneamento básico lá em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, né, que parece-me que a água lá era cobrada só a parte de água e não a parte de saneamento? O senhor, por favor, explica para a gente, será que vai aumentar o custo de água? Esse é o papel, esse é um dos principais trabalhos hoje nossos na Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Faço questão de deixar aqui reforçado e revalidado, né, o trabalho que a gente vai fazer daqui para frente, de cobrar a EGE, de estar fiscalizando, que é o papel principal do parlamentar, e ainda mais nosso, estando como presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, cobrar certinho o cronograma de investimentos, porque de fato a população tem que ser a principal beneficiada dessa nova concessão. São bilhões de reais que foram injetados no Caixa do Estado, que também nós vamos fiscalizar. Esse dinheiro vai ser colocado aí nos próximos meses em diversas obras. A gente tem que estar sempre em loco para ver onde o dinheiro de fato está indo, se de fato estão sendo feitas as benfeitorias que o governo vai estar falando que vai fazer e se não vai ter nenhum escândalo novamente, como a gente teve em governos passados. Paralelo a isso, a gente tem também os investimentos que a própria Egeia e a própria Iguá vai ter que fazer ao longo do ano de 2022, como obras de substituição de rede em comunidades, como na Baixada Fluminense, ampliação de rede, reforma de estações de tratamento de água, de esgoto,
Então a gente tem muito trabalho pela frente, a gente tem que fiscalizar e cobrar, que é o papel fundamental do parlamentar. Eu acho que a gente tem feito de forma muito correta, muito coerente. E aqui eu deixo até meu agradecimento ao nosso corpo técnico da Comissão de Meio Ambiente da Alerj, que trabalha incansavelmente, não só olhando essa parte de saneamento, mas também em todas as outras áreas que estão voltadas para o meio ambiente no nosso estado. O senhor começou em abril, a partir de abril que o senhor pegou a Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Como é que o senhor encontrou a comissão, deputado, de lá para cá? O Silvio, a gente tem, são 70 deputados, né, e todas as comissões, cada deputado escolhe de uma forma trabalhar. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente anteriormente era presidida pelo meu amigo, que é hoje secretário de Meio Ambiente do Estado, Thiago Pampolha, que vinha fazendo um trabalho também muito bacana e hoje leva à frente exatamente dentro da Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem personalidades um pouco diferentes, formas de tratar diferentes o mandato, mas eu fiz questão de mostrar a importância do que ele vinha fazendo e também dar continuidade em algumas coisas que a gente acha importante, mas também botando a nossa personalidade, o nosso toque de como a gente gosta de trabalhar. Abrindo as portas do gabinete, que sempre estão abertas, o meu gabinete nunca teve a porta fechada, isso é uma marca registrada fisicamente do nosso mandato, abrindo os canais de comunicação para a população, que a maioria das vezes você que está aí em casa não sabe como denunciar, para onde correr, para onde falar, se você tem um vazamento, se você tem algum problema mais sério com relação ao saneamento ou qualquer outra denúncia, principalmente ligada à poluição, a desmatamento. Então a gente faz questão de deixar bem aberto, bem abrangente, aonde a população pode chegar e onde ela vai ser ouvida e de fato ter um retorno, um feedback do que ela pediu. Eu vou botar aqui o telefone, então, do deputado, ou melhor, as redes sociais do deputado, para que se alguém quiser fazer alguma reclamação, coisa e tal, só passar para o deputado, que o deputado realmente resolve. Apesar de ser flamenguista, né, deputado? Ele realmente resolve. Eu sou botafoguense, ele é flamenguista, é uma brincadeira que a gente está fazendo. Mas, deputado, daqui para frente, como é que o senhor vê a Comissão de Meio Ambiente? Quais são os próximos passos? A gente tem hoje alguns problemas que a gente está em loco, né? Eu sou de Niterói, nascido e criado na cidade de Sorriso, né, que tem a melhor vista do nosso, eu falo que é do planeta, que é a vista do Rio de Janeiro, e a gente tem hoje ações muito contundentes que o nosso mandato desde o início está de olho no descaso da Prefeitura de Niterói, principalmente com a Lagoa de Itaipu e Lagoa de Piratininga. Lagoa de Itaipu que tem um problema seríssimo na boca do canal, que está quase fechando, e a gente ali está naquele embate, pressionando o INEA, pressionando a Prefeitura, e fica aquele jogo de empurra, e o nosso papel é de fiscalizar. Mas a gente está tendo uma evolução muito consistente com relação a isso, e também a Lagoa de Piratininga, que é um outro sistema também que está com problema desde 2009 por conta do túnel do Tibau, que faz a renovação de água da lagoa com o mar, que também está obstruído e a Prefeitura, mais uma vez, fica morosamente enrolando e fazendo esse descaso, praticamente deixando ciclicamente a cada alguns meses mortandade absurda de peixes e tudo mais. Então isso é uma bandeira hoje, uma das principais bandeiras da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, lógico que junto também na fiscalização das unidades de conservação. A gente vai ter uma ação muito grande agora daqui para frente, que eu prefiro não contar hoje, deixar como surpresa, na Ilha Grande, que nós vamos fazer. Depois eu conto, pessoal, aqui mais uma vez, mas a gente vai fazer uma ação muito grande lá na Ilha Grande. Então a gente sabe que o nosso capital humano na comissão é muito pequeno, e o estado é muito grande, né? São 92 municípios, e com todos os municípios com problema voltados no meio ambiente. Mas eu tenho certeza que a gente está fazendo um papel muito importante na retomada até econômica do estado. Mas saindo lá de Niterói, das lagoas de Niterói, eu quero saber o seguinte: quais são os maiores problemas a serem enfrentados no estado do Rio de Janeiro com relação ao meio ambiente, deputado? Silvio, hoje a gente tem que, de verdade, falar que o Rio de Janeiro é 100% as suas belezas naturais. Então a gente tem que, principalmente, ficar nesse momento de pandemia, de pós-crise, pós-recessão econômica mundial, né? A gente tem que dar um olhar muito criterioso na fiscalização do meio ambiente, no desmatamento, na poluição das baías, que nós temos as baías de Sepetiba, de Ilha Grande, a Baía de Guanabara. Então a gente tem que mostrar para o mundo que o Rio de Janeiro hoje é uma capital que tem belezas ecológicas, que tem um turismo ecológico, que tem que ser levado muito a sério e
E tem uma importância, retomada tem uma importância fundamental, no meu ponto de vista, na geração de emprego, na vinda de turistas que vão trazer, injetar dinheiro na economia, vai fazer a roda girar e vai a gente botar o Estado novamente nos trilhos. Eu estou conversando aqui com o deputado Gustavo Schmidt, flamenguista de marca maior, né? Deputado do Estado do Rio de Janeiro. Excelência, quero saber do senhor o seguinte, como é que está o Brasil está uma polarização terrível, o Estado e o Brasil inteiro. Como é que fica essa polarização no seu modo de ver? Silvio, eu sou um político que, no meu dia a dia, eu falo com todos, eu sou muito parecido até com o nosso presidente, que eu acho que a casa nunca teve um presidente como o nosso querido André Siciliano. Já convidei para ele vir aqui, hein? Que conversa com todas as frentes ideológicas. Eu acho que a polarização é muito maléfica. Se você tiver uma alergia com 35 extremistas de um lado e 35 do outro, a gente não aprova nenhum projeto. Então, acho que o país precisa de uma terceira via muito mais coerente, muito mais que escute os lados, que dê um segmento, como também aqui no Rio de Janeiro a gente tem que ver o cenário pós-pandemia com pessoas mais conscientes, mais neutras e que saibam debater as ideias, que no final quem é beneficiado é a população, que é o principal e fundamental nessa história toda. Porque polarizar demais, eu acho que só tem a estragar e atrapalhar e atrasar o processo todo de evolução, de retomada social, econômica e demais da nossa economia e do nosso Estado. Como é que você está vendo ano que vem? Como é que vai ficar a situação política do Estado? Com relação ao Brasil, eu espero que a gente tenha uma terceira via, porque eu acho que os extremos estão se conflitando mais, mas no meu entendimento a gente não vai conseguir ter tempo hábil de ter uma terceira via nessa briga toda, até porque está muito polarizado. A própria população ajudou a potencializar isso. Agora, com relação ao Estado, eu acho que as cartas ainda estão na mesa, eu acho que tem muito debate ainda, muita conversa para acontecer, tem muita costura política ainda para acontecer até o ano que vem, né, o início do ano. Acho que a partir de fevereiro, pós-carnaval, que o brasileiro, principalmente carioca, está doido para ver a Sapucaí de novo cheia. Eu acho que pós-carnaval a gente tem algumas definições mais concretas com relação aqui ao futuro do nosso Estado. E que o Botafogo seja campeão esse ano. É um pouquinho complicado, né? Deputado, quero que o senhor deixe aqui para a população do Rio de Janeiro a sua mensagem, né, desse ano de 2021 e também para o próximo ano. Por favor. Silvio, eu queria primeiro agradecer o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. O tempo é curto, né? Mas eu acho que é dinâmico. E agradecer tudo que a gente falou aqui. É trabalho de um primeiro mandato muito sério, de um gabinete, de uma estrutura política. Em quase todos os estados dos municípios do Rio de Janeiro. A gente teve voto em 91 de 92 municípios. Que maravilha. E eu acho que a gente está honrando de forma muito transparente, de forma muito coerente e fazendo um trabalho muito bacana, não em todas as áreas, mas a gente foca, quando a gente faz com amor e com carinho, principalmente na defesa do meio ambiente, do saneamento do nosso Estado, e deixar aqui registrado e um convite a você para conhecer o nosso gabinete e a todos vocês que estão aí. Nosso gabinete é aberto 24 horas, porque o deputado aqui também a gente consegue trabalhar quase que full time. Tomar um café e ver o jogo do Botafogo. Mas o nosso gabinete está aberto de 10 às 17 horas e vai ser um prazer receber as demandas de quem precisa, de quem está com algum problema na sua região e a gente poder tentar ao máximo potencializar aí e ajudar a população e a quem precisa. No mais, acho que você vai ver esse ano, primeira vez na história, o Flamengo ser campeão 2 vezes no mesmo ano, brasileiro. Eu espero que não, deputado. Um grande abraço, tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado a você. Olá, meus amigos. Olha, você lembra do programa Valdir Vieira? Tinha o show na Rádio Globo do Rio, tinha o show do Quebra-Cuca. Daqui pra frente eu vou fazer um quebra-cuca para você. O que é? Que foi feito para andar e não anda. Você respondendo pelo telefone 999-327771, você ganha um kit da Batata Crack, ou seja, com vários produtos das indústrias Crack. Vou repetir a pergunta, hein? Presta atenção. O que é que foi feito para andar e não anda? Quem responder pelo WhatsApp vai receber os produtos Crack, um kit da Batata Crack. Até lá! A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também.
Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Bom, agora está na hora da gente acalmar os ânimos. Vamos ouvir uma música bem gostosa, que é a mais tocada na internet. Com Fernandinho, a música é Desde a Antiguidade. Vamos ouvir, você vai gostar. Vamos nessa. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, ainda não se viu, não, ainda não se ouviu, oh, não. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, não, 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 não. Desde a antiguidade, ainda não se viu, não, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Olha aí, minha gente, quem ganhou no Quebra-Cuca de hoje foi José Carlos Azevedo, lá de Nova Iguaçu. Eu fiz a seguinte pergunta: o que é que foi feito para andar e não anda? A resposta é rua. É isso aí. O que foi feito para andar e não anda? A resposta é rua. José Carlos Azevedo, de Nova Iguaçu, final do telefone ou do WhatsApp é 33. Muito obrigado. Na próxima semana tem outro Quebra-Cuca para vocês. Um abraço, até lá! O nosso programa Publi Rio Online vai direto ao CREMERGE. Na semana do Dia do Médico, né? Eu vou até o CREMERGE para entrevistar, bater um pequeno papo com meu amigo Silvio Pronvezan. Tudo bem, doutor Silvio? Tudo bom, Silvio? Parabéns pelo dia de hoje, hein? Essa semana é maravilhosa. Obrigado, eu te agradeço. Na verdade, os parabéns estendidos aos médicos e demais profissionais de saúde que, durante a pandemia, colocaram em risco suas próprias vidas, no sentido de tentar ajudar a tantos que de nós precisaram. E, lamentavelmente, mais de 600 mil mortes a serem lamentadas em nosso país, de uma doença que nos ensinou e ainda continua nos ensinando muito. É uma doença nova, com um vírus novo, e ainda temos muito que aprender. Mas aos colegas que, abnegadamente, colocando em risco a si próprios e aos seus familiares, porque a gente carrega o vírus para onde a gente vai, atenderam às pessoas e com muitas dificuldades, principalmente no começo da pandemia, até pela falta de equipamentos de proteção individual. Então, a esses colegas que se arriscaram e aos muitos que, infelizmente, perderam suas vidas, fica a minha homenagem pela passagem do Dia do Médico.
Eu também vou aproveitar o ensejo e vou parabenizar a todos os médicos que nessa pandemia fizeram bonito, né, doutor? Fizeram bonito com a presença lá. Sem os médicos, a gente ficaria numa situação muito delicada, né, doutor? É uma doença que requer a presença do médico, mas também de outros profissionais, que não foram nem um pouco menos importantes. A enfermeira, os fisioterapeutas, eram doentes que muitas vezes precisavam ir para os chamados respiradores, e aí um grupo multiprofissional era acionado para tentar auxiliar e entender. Você sabe que, no início, esses pacientes eram ventilados como qualquer paciente costuma ser ventilado uma vez acoplado ao respirador. Depois se percebeu que, se ele fosse posto de cabeça para baixo, pronado, como a gente diz, a ventilação era mais eficiente. Então, até a posição de ventilação mudou. Isso tudo foi fruto de um aprendizado. Aprendizado conquistado às custas de muitas perdas. E aos colegas, que eu repito, de forma corajosa, de forma abnegada, arriscaram suas próprias vidas e a dos seus, e foram atender, meu muito obrigado, meu reconhecimento eterno, e que a gente continue nessa missão de tentar ajudar o próximo. Quando eu falo médico, eu estou falando da comunidade, basicamente, como a comunidade médica, que eu acho que inclui todo mundo, né? Enfermeiro, Sim. Auxiliar de enfermagem, aquela turma toda. Todos. Pois é, parabéns. Todos. Agora, doutor, me diz uma coisa, como é que está lá no Hospital Federal dos Servidores do Estado, com relação à Covid? Bom, com relação à Covid, como de resto, a maioria dos hospitais aqui da nossa cidade, felizmente, diminuiu bastante o número de casos. E eu atribuo isso aos efeitos que já se fazem sentir por parte de boa parte da população que se vacinou. Então, a vacinação ela é muito importante. E isso promoveu uma redução no número de casos. E aqueles que eventualmente contraíram o vírus, uma vez vacinados, desenvolveram a doença do jeito que a gente gostaria que ela sempre tivesse se desenvolvido, de uma forma mais branda. Os casos mais graves que a gente tem visto são exatamente naqueles que ainda negam a eficácia da vacina, recusando-se a ela. E, uma vez infectados, desenvolvem a doença de uma forma, muitas vezes, terrível. Então, as pessoas deveriam entender que, em primeiro lugar, a vacina tem uma segurança muito grande, haja vista ter sido administrada em milhões de pessoas no mundo inteiro. Haja vista também que, aqui no Brasil, diversos tipos de vacinas foram dados e apenas um efeito mais grave se fez perceber numa grávida que tomou a vacina da AstraZeneca. Essa fez uma trombose cerebral. E, a partir do momento que isso aconteceu, a Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ASBRAB, recomendou e proibiu o uso da vacina AstraZeneca em gestantes. Não houve mais nenhum outro caso depois desse que a gente lamenta tanto. De um modo geral, eu repito, a vacina é segura, existem muitas fake news circulando nas redes sociais, os grupos anti-vacina eles não sossegam, eles continuam teimosamente querendo dizer que as pessoas não devem se vacinar, porém, no terreno dos números, eles são gélidos, eles são extremamente frios. O que os números nos mostram, que foi a sua pergunta, meu querido Silvio? Como é que está a internação no Hospital Federal dos Servidores do Estado? Exato. Ainda estamos internando, porém com um volume bem menor do que internávamos. Essas pessoas que estão sendo internadas, elas tomaram as vacinas ou não tomaram, doutor? A maioria daquelas que estão internando não tomaram a vacina. Entendi. E aqueles que internam, mesmo tendo tomado 2 doses da vacina, desenvolvem a doença de uma forma um pouco mais branda do que iriam desenvolvê-la se não tivessem tomado nenhuma dose. Entendi. Então, é significativa a diferença entre a pessoa não vacinada, que não tem nenhum tipo de anticorpo, e aquela pessoa vacinada, pelo menos com 2 doses. E 15 dias após ter tomado a segunda dose. É o tempo mínimo para que os anticorpos comecem a circular e a nos proteger. Agora, doutor, me diz uma coisa, e com relação à terceira dose? Eu queria que o senhor explanasse sobre a terceira dose. Inclusive, está rodando um vídeo aí que eu vou botar no final da nossa entrevista. É muito engraçado. O cara tomou a terceira dose, mas não foi da vacina, viu, doutor? Então, eu vou botar no final para a gente curtir um pouco. Mas pode me dizer, por favor, doutor. Então, para que os nossos telespectadores compreendam, foi percebido que, algum tempo depois da aplicação da segunda dose da vacina,
fosse ela da AstraZeneca, da Pfizer ou da Coronavac, a quantidade de anticorpos circulantes no indivíduo caía de forma importante, como se esse indivíduo não tivesse sido vacinado, razão pela qual os pesquisadores entenderam que uma terceira dose seria importante. E começaram os estudos há alguns meses no sentido de vermos o efeito da terceira dose. E foi maravilhoso, porque com a terceira dose houve um pico de anticorpos num nível muito maior do que nas 2 primeiras doses. E por isso foi recomendado que a dose de reforço, como a terceira dose está sendo chamada, inclusive pelo próprio ministro da Saúde, Dr. Queiroga, a dose de reforço seja aplicada, independentemente da pessoa ter tomado, como eu tomei, Coronavac, ou ter tomado a Pfizer ou a AstraZeneca. Eu já tomei a dose de reforço, sou do grupo de risco, pela falta de cabelos e por eles estarem esbranquiçados, você percebe isso. Tenho hipertensão, portanto, além de ter tratado uma doença grave no passado, que foi a embolia pulmonar. E trabalho atendendo pessoas com Covid. Então, evidentemente, que era prioritário que eu tomasse a dose de reforço, e eu a tomei, e tomei da Pfizer. E, olha, confesso a você que as 2 primeiras que eu tomei da Coronavac, em janeiro e fevereiro, eu não tive qualquer tipo de efeito colateral. Com essa última, eu tive um pouco de dor no corpo, dor de cabeça, um pouco de febre. Nada que uma dipirona sódica não tivesse aliviado. E fiquei muito bem e estou agora me sentindo um garoto, no sentido de estar me sentindo protegido como não estava antes. Então, a terceira dose, sem dúvida, tem que tomar, né, doutor? Tem que tomar. Tem, sim, principalmente aqueles que, como eu, me dando de exemplo, têm fatores de risco para uma infecção mais grave. Mas se você tomou 2 doses, Silvio, a possibilidade de você desenvolver uma forma grave da Covid já é bem menor. Mas ainda requeremos os cuidados necessários, o uso da máscara, a lavagem frequente das mãos, evitar aglomerações, sobretudo, eu repito, pessoas que, como nós, pertencem aos chamados grupos de risco. Apesar da prefeitura estar liberando aí que o pessoal já pode ir para o bar, pode. A praia, então, doutor, é brincadeira, né? E tem as gotículas, né? Tem os aerossóis que podem chegar e contaminar muita gente. Mas isso parece que ninguém entende e nem quer entender, não é verdade? Eu tenho um ponto de vista, Silvio. Nos ambientes fechados, o risco da contaminação através dos aerossóis, essas gotículas que você falou, é muito maior do que na praia. É muito maior do que no estádio de futebol. Ela dispersa, né? Dispersa. A própria ventilação de um ambiente aberto permite que haja um menor risco. Não que o risco não exista. Não existe, é verdade. O risco existe, mas é um risco bem menor. Agora, se eu estou num ambiente como um teatro, como um cinema, ou como um barzinho fechado, uma boate, todo mundo junto, aglomerado e misturado, as pessoas falando, muitos gritando para se fazerem ouvir, e a gente sabe que os aerossóis são jogados a uma distância mais longe quando a gente fala mais alto, quando a gente grita, quando a gente tosse, quando a gente espirra. Então, isso é eliminado os aerossóis a uma distância maior. E eu, inadvertidamente, estou ali localizado numa posição que me permite receber os aerossóis eliminados por alguém que tem o vírus. E veja bem, a pessoa que pode estar com o vírus já vacinada, ela pode não ter qualquer tipo de sintoma. Não a impede de ter o vírus consigo. Eu costumo dizer o seguinte, a Covid-19 mostrou para o ser humano que ele é o Aedes aegypti dessa doença. Entendi. Nós somos aquele mosquitinho que transmitiu a chikungunya, que transmitia a dengue, que transmite a zika e até a febre amarela. Porque quer dizer que daqui para frente, todos os anos vamos ter que tomar a vacina contra a Covid, né, doutor? Doutor, desde já eu já quero agradecer ao senhor a sua presença. Vou entrar em contato de novo com o senhor para o senhor dar um help para a gente. Parabenizo o senhor pelo Dia do Médico, a Semana do Médico aqui que passou, pelo senhor aí no CREMERG, pelo senhor lá no Hospital dos Servidores, do Federal dos Servidores, que é uma maravilha. Tudo de bom para o senhor, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E agora, doutor, eu vou botar o cara que tomou a terceira dose, mas essa terceira dose, doutor, é aquela dose que não é a terceira dose de vacina, viu? Ele teve milhares de acessos na internet. Então, vou botar aqui para a gente assistir. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, viu, doutor? Abraço, Silvio. Tudo de bom. Tchau.
Sai, meu amigo, já sai. Olha aí. Só você que tem, o seu beijo só você que tem.